Preparando os nossos pensamentos para a prece inicial, vamos fazer a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 16. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Elevemos a Deus nossos pensamentos. Senhor Jesus, agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. E pedimos, Senhor, que ajude-nos a compreender os Teus ensinamentos. Alarga, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações, para que as Tuas verdades possam ressoar dentro de nós, transformando-nos, tornando-nos seres melhores. Que busquemos, Senhor, nos aproximar cada vez mais de Ti. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade e pedimos que fique conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Meus irmãos, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Kardec faz alguns comentários a respeito dessa passagem que nós acabamos de ler, na qual Jesus envia os seus discípulos, os seus apóstolos mais próximos, para difundirem a palavra do Evangelho. E Kardec diz: a par do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Proferindo-as, Jesus ensinava a seus discípulos que confiassem na providência. Ao demais, eles, nada tendo, não despertariam a cobiça nos que os recebessem. Era um meio de distinguirem os egoístas dos caridosos. Por isso foi que ele lhes disse: procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou quem é bastante humano para agasalhar o viajante que não tem com o que pagar. Porquanto esses são dignos de escutar as vossas palavras.
Pela caridade é que os reconhecereis. Então, por que Jesus falou aos seus discípulos que não levassem ouro, nem prata, nem alforge? Porque aqueles que estariam recebendo esses discípulos enviados em nome de Jesus estariam recebendo mesmo sabendo que eles não tinham com o que pagar, não tinham como retribuir materialmente por esse acolhimento. E a única coisa que os discípulos estariam levando para eles, que era aquilo de maior valor, que são os ensinamentos, as verdades de Deus. E Kardec continua: quanto aos que não os quisessem receber, nem ouvir, recomendou ele, porventura, aos apóstolos que os amaldiçoassem, que se lhes impusessem, que usassem de violência, de constrangimento para os converterem? Não. Mandou pura e simplesmente que fossem embora à procura de pessoas de boa vontade. Então, não sendo recebidos, apenas partam, porque outros que precisam escutar aquelas palavras, que estarão cheios de boa vontade para receber aqueles ensinamentos, estarão prontos para ouvi-los. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis para que deixe a sua crença a fim de adotar a vossa. Não anatemazeis os que não pensam como vós. Acolhei-os os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora, o céu era tomado com violência, hoje o é pela brandura. Então, aqueles que não se sentem ainda à vontade, que não se sentem ainda dispostos a escutar, a compreender, nós não devemos forçar ninguém a se tornar espírita. Que cada um esteja dentro da sua própria crença, buscando a reconciliação com Deus, buscando se aproximar de Deus através dos atos de amor, de caridade. Porque o Espiritismo não é a verdade, o Espiritismo não é o caminho. O caminho, a verdade e a vida são Jesus Cristo. Então, se nós estamos felizes dentro do Espiritismo, e se o Espiritismo está nos tornando pessoas melhores, nos tornando pessoas capazes de sentir a dor do próximo, capazes de procurar diminuir o sofrimento do próximo, que nós permaneçamos no Espiritismo. Mas aqueles nossos irmãos que pertencem a outras denominações, se também estão buscando a Jesus dentro das suas igrejas, que eles permaneçam buscando a Jesus e encontrando Jesus dentro de suas igrejas. Não podemos tentar forçá-los a entender ou aceitar aquilo que nós mesmos aceitamos. Então eu achei muito interessante essa palavra que Kardec usa no final. Outrora o céu era tomado com violência, hoje o é pela brandura. O céu deve ser conquistado pela brandura. Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Assim, através da brandura, da mansidão, estaremos contribuindo na construção de um mundo novo, de um mundo regenerado. A nova Jerusalém que desce dos céus. A implantação do reino de Deus na terra, que deve começar através de cada um de nós. Então, meus irmãos,
Nós devemos exemplificar a doutrina do Cristo através das nossas ações, através dos nossos exemplos. Jesus nos instruiu a amar os nossos inimigos. Jesus nos instruiu a oferecer também a outra face. Jesus nos instruiu a emprestar sem esperar devolução. Jesus nos instruiu a convidar aqueles que não poderiam retribuir o convite. Então, meus irmãos, é através da brandura, do amor, da caridade, do perdão, que nós iremos testemunhar o verdadeiro cristianismo. Não através de tentativas de convencer outras pessoas de que a nossa crença é a única verdadeira, mas através das nossas atitudes e palavras carinhosas, dos nossos gestos, dos nossos exemplos, que estaremos mostrando que somos verdadeiros cristãos e que temos Cristo como nosso mestre, nosso guia e nosso maior exemplo. Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 13, disse: permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. É muito interessante que Paulo, ele nos convida à hospitalidade. Ele nos convida a termos compaixão dos nossos próximos. Ele nos convida a receber de bom grado aqueles que nos procuram, aqueles que estão ao nosso encontro, porque nós não sabemos quem são, nós não sabemos de onde vêm. E muitas vezes, esses que se dirigem a nós e que nós não conhecemos, são anjos do Senhor que se colocam em nossos caminhos. São anjos de Deus que estão no nosso caminho para nos ajudar, para nos tornar pessoas melhores, para nos tornar pessoas mais próximas de Deus. Então é Deus que coloca esses anjos em nossos caminhos. Então precisamos ter, como diz Paulo, hospitalidade. Sem perceber, nós estamos cercados de muitos anjos em todos os lugares. Esses anjos que se encaminham para nós, para nos auxiliar na nossa jornada, e muitas vezes não reconhecemos, muitas vezes não os recebemos. São muitas vezes aqueles que tentam nos advertir quando seguimos caminhos tortuosos, cegos pelas armadilhas do mundo. Precisamos estar atentos para enxergar os anjos que Deus coloca em nossas vidas, que procuram nos alertar, que procuram nos impedir de cometer muitos erros. Então nós precisamos estar atentos para não perdermos a oportunidade que é a visitação desses anjos em nossas vidas. O próprio Cristo lamentou pela oportunidade perdida pelo povo de Jerusalém ao recusar as suas lições de amor e de perdão. Jesus disse, está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 34. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e não quisestes, lamentou Jesus. Quantas vezes Jesus quis nos ajuntar debaixo de suas asas luminosas, e nós nos recusamos, e nós nos afastamos. Então Jerusalém desperdiçou uma oportunidade de redenção com Jesus. E muito pelo contrário, Jerusalém foi responsável pela crucificação de Jesus.
assim como pela morte de muitos profetas, como disse o próprio Cristo. Nenhum profeta há de morrer longe de Jerusalém. Nós, no entanto, também recebemos as palavras de Jesus. Também estamos sendo visitados por Ele. Quando nós escutamos as suas palavras em uma pregação ou em uma aula de evangelho, quando nós escutamos as suas palavras através da leitura do evangelho, através das explicações dos textos evangélicos que estão disponíveis para nós na grandiosa obra de Allan Kardec, de Chico Xavier, por meio de espíritos iluminados como Emmanuel, André Luiz, Neio Lúcio, Humberto de Campos e tantos outros que vieram em nome do Cristo para nos visitar e para nos fazer relembrar as suas palavras, nos ajudar a conhecer e compreender as verdades dos seus ensinamentos. Nós devemos abraçar, meus irmãos, a oportunidade que temos de conhecer Jesus nesta vida, através de tantos missionários que nos ofertaram essa oportunidade. E assim, conhecendo as palavras de vida eterna que o Mestre Jesus veio nos trazer, devemos também nós nos tornarmos seus discípulos, para também levar a sua mensagem adiante, através das nossas palavras, através das nossas ações, através dos nossos exemplos, através também do nosso silêncio quando oportuno, quando caluniados, quando ofendidos, quando atacados, que saibamos exemplificar o amor de Deus, exemplificar o amor do Cristo através do nosso silêncio, do nosso perdão silencioso, não tendo remorso, não tendo nenhum sentimento de revolta, de mágoa. Porque da mesma forma como nós repetimos diariamente na oração do Pai Nosso, Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aqueles que são nossos devedores. Então nós fazemos uma promessa diariamente a Jesus de que estaremos dispostos a perdoar aqueles que nos causarem mal. Porque assim nós estaremos aptos a recebermos também o perdão do Cristo. Como tantas vezes Jesus nos exemplificou essa necessidade do perdão. E Pedro perguntou, mas quantas vezes, Senhor, devemos perdoar? Até 7 vezes? E Jesus respondeu, não te digo que 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E Pedro compreendeu, através dessas palavras do Cristo, que devemos perdoar sempre. Devemos perdoar sempre. Então, meus irmãos, vamos refletir acerca destas palavras que Jesus proferiu aos seus apóstolos, entendendo que o que ele dizia aos seus discípulos naquela época também está direcionado hoje a todos nós que desejamos tornar-nos também seus discípulos, porque as palavras de Jesus, elas são atemporais. Elas não se dirigem apenas a uma era, elas se dirigem a todas as eras da humanidade. E nós sabemos que nós somos aqueles mesmos que crucificamos a Jesus, que gritamos solte Barrabás há 2000 anos. Então nós somos ainda aquele povo a quem Jesus dirigiu essas palavras. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 7, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelos caminhos dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas antes ide às ovelhas perdidas da casa de Israel.
e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Nós precisamos, meus irmãos, compreender as verdades que existem em meio a essas palavras de Jesus. Em momento algum, Jesus rejeitou o povo gentio. Ele apenas instruiu seus apóstolos que fossem, em primeiro lugar, buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Assim também nós devemos compreender que não adianta buscarmos ajudar aqueles que estão distantes quando os que estão mais próximos de nós ainda estão necessitados de ajuda. Não podemos simplesmente atender aos desconhecidos quando os que vivem conosco estão mais necessitados do que eles. Não podemos abandonar os mais próximos de nós para ajudar aqueles que estão distantes. Então, ajudemos em primeiro lugar aqueles que estão conosco, próximos de nós, vivendo sob o mesmo teto ou não. Assim, quando eles estiverem prontos, poderão também nos ajudar em tarefas maiores, ajudando também aos outros, aos que estão distantes. Deus, em momento algum, abandonou os gentios à própria sorte. Pedro não foi enviado a Cesareia para ter com o centurião Cornélio? Paulo não foi enviado como apóstolo dos gentios a muitas outras cidades, espalhando o evangelho por terras longínquas? Então, meus irmãos, o próprio Cristo não esteve em Samaria, onde conversou com uma mulher diante do poço de Jacó e pregou e curou muitos? Nós não podemos entender de forma errada as palavras de Jesus. E Jesus continua dizendo, no versículo 8, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. E vamos compreender a importância desse ensinamento, meus irmãos. De graça recebeste, de graça dai. Assim, meus irmãos, da mesma forma como nós recebemos de graça a palavra de Deus, é também de graça que devemos ofertar aos que precisam escutar. Nós temos o exemplo de Chico Xavier, que nunca aceitou nenhum centavo pela venda dos livros, das mais de 400 obras que ele publicou através da sua psicografia. E ele viveu pobre, viveu de forma humilde, sem possuir nada. Nada além do amor de Jesus Cristo, que para ele era o suficiente. Hoje, nós lamentamos ao ver palestrantes espíritas que cobram por suas palestras, seminários e congressos caríssimos, como se a palavra de Deus pudesse ser vendida. E diante de uma situação semelhante a essa, Jesus disse, ao expulsar os que compravam e vendiam no templo: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 13. De graça recebeste, de graça dai. E Jesus continua, nos versículos 9 e 10 do capítulo 10 de Mateus. Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. Então, como já vimos anteriormente, através dos comentários de Kardec, era dessa forma que aqueles que eram dignos de receber as palavras de Jesus seriam reconhecidos pela sua caridade. Então, lembremos-nos das palavras de Paulo: não vos esqueçais da hospitalidade, porque desta forma, sem o saber, nós estamos recebendo muitos anjos enviados por Deus para iluminarem os nossos caminhos.
E Jesus continua nos versículos 11 a 13. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Assim, meus irmãos, toda vez que nós somos maltratados, rejeitados, caluniados, expulsos, por estarmos falando em nome de Jesus, não devemos nos deixar entristecer, devemos permanecer em paz. Não a paz do mundo, mas a paz que Jesus veio nos oferecer. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Então, meus irmãos, trazer em nós a paz de Jesus, ter em nós a plena paz de Jesus, é algo tão importante que nos torna mais fortes para enfrentarmos as dificuldades do mundo, sem nos deixarmos abalar pelos problemas, né, pelos ventos tortuosos que nos fazem desistir, que nos fazem desanimar. Mas termos em nós essa paz do Cristo é o que faz com que nós possamos seguir em frente confiando em Jesus, mesmo diante de rejeições, mesmo diante daqueles que nos ofendem, daqueles que nos maltratam. Então, meus irmãos, não devemos nos deixar abalar quando nós falharmos em levar a palavra de Jesus adiante. Quando formos recebidos, né, com indiferença, com ódio, né, pois devemos entender que Jesus está conosco e permanecermos na sua paz. E Jesus continua dizendo: e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas em meio a lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Então, meus irmãos, Jesus nos alerta que ao tentarmos viver no mundo como seus seguidores, estaríamos como que ovelhas em meio a lobos. Assim, ele nos recomendou a prudência das serpentes, mas também nos recomendou a mansidão das pombas. E quando nós não formos recebidos, e quando ninguém quiser escutar através de nós as palavras de Jesus, devemos sair. E na saída, sacudir a poeira dos pés. Qual é o significado de sacudir o pó dos pés? Qual o significado destas palavras que Jesus utiliza para nos instruir neste momento? Emmanuel, no livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, nos oferece a seguinte reflexão intitulada Sacudir o Pó. Façamos então
a leitura desta reflexão. Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias, em se retirando desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. Então, meus irmãos, fica claro para nós que sacudir o pó das sandálias não é apenas um gesto mecânico, não é apenas um ato de limpar as sandálias daquele pó para seguirmos os nossos caminhos. O ensinamento vai muito além desse ato mecânico de sacudir o pó das sandálias. E Emmanuel continua. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. A extinção do fermento doentio, meus irmãos, é aquele fermento que Jesus disse aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Aquele fermento é algo que começa pequeno, mas que vai fermentando e vai crescendo até embolorar toda a massa. Então, meus irmãos, devemos nos livrar desse pó, desse fermento, enquanto ele ainda não fermentou, enquanto ele ainda não cresceu dentro de nós. Emmanuel continua dizendo: sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Então, que fermento é esse que nós devemos eliminar de nós, sacudir e lançar fora como a poeira das sandálias? É a mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, né? A mágoa, a inveja, o ódio, a calúnia, o rancor. Todos esses sentimentos ruins devem ser sacudidos, eliminados, porque dentro de nós agem como fermento e dentro de nós contaminam todo o nosso corpo, contaminam os nossos pensamentos, contaminam as nossas ações, contaminam as nossas palavras. Então, antes que esse fermento cresça dentro de nós, nós devemos sacudir o pó das sandálias e deixar todo esse sentimento ruim para trás. E Emmanuel continua dizendo: natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Então, é natural que nós, que temos conhecimento da verdade de Jesus, queiramos compartilhar essa palavra com os outros. É natural esse sentimento de querer levar a palavra de Deus para aqueles que nos cercam. Entretanto, diz Emmanuel, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos, que, ao invés de conduzir-nos à tarefa e êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Então, se o meio no qual estamos tentando levar a palavra de Jesus nos recebe com hostilidade, com agressividade, não devemos alongar o nosso pronunciamento. E Jesus já tinha nos alertado para isso quando disse: não lanceis pérolas aos porcos. Não devemos
tentar convencer aqueles que ainda não estão preparados para ouvir aquelas palavras. Jesus não fazia isso, Jesus recomendou que nós também não fizéssemos. E quando nós tentamos forçar aqueles que não querem ouvir a escutar o que nós temos para dizer, isso apenas torna muito mais difícil o nosso trabalho, porque isso vai gerar contra nós palavras de agressão, palavras hostis, que poderão produzir dentro de nós sentimentos ruins, mágoas, tristezas profundas, que certamente irão tornar cada vez mais difíceis o nosso trabalho de levar a palavra de Deus adiante. Emmanuel então continua dizendo: se alguém te não recebeu de boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Então, quando não somos recebidos de boa vontade, por que vamos perder tempo ainda acusando, causando mais discórdia, mais confusão em torno daquele assunto? Tal atitude, diz Emmanuel, não soluciona os problemas espirituais. Ignoras, acaso, que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Então, meus irmãos, se não coube a nós levar as palavras de Jesus àqueles que ainda não estavam preparados para receber aquelas palavras, que nós os encaminhemos a Jesus através das nossas orações. Se eles não estão dispostos a escutar-nos a palavra da verdade, certamente um dia estarão preparados para receber estas palavras. Então nós devemos encaminhar a Jesus Cristo através das nossas orações, orando por eles, para que Jesus possa trabalhar em seus corações, para que essas verdades possam um dia, que certamente esse dia chegará, um dia estar também florescendo dentro dos seus corações. Pois somos todos irmãos, meus irmãos. Somos todos filhos do mesmo Pai, do mesmo Deus. Aqueles que são nossos inimigos hoje serão irmãos fraternos no futuro, vivendo sob a mesma espiritualidade do Cristo. Então não devemos guardar mágoas, guardar nenhum sentimento ruim daqueles que hoje não estão ainda dispostos a escutar aquilo que nós temos a dizer. Mas, pelo contrário, devemos orar por eles, para que um dia eles estejam ao nosso lado nos caminhos de redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. E Emmanuel finaliza esse texto dizendo: há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Então, se não conseguimos realizar esta ou aquela tarefa, ainda assim há muito que ser feito. Muitos irmãos há
que precisam ouvir as nossas palavras. Então, ao invés de perdermos tempo lamentando por aqueles que ainda não estavam preparados, sigamos marchando alegremente, encontrando em nossos caminhos aqueles que precisam das nossas palavras, dos nossos exemplos, da nossa oração, do nosso carinho. Assim, meus irmãos, deixemos para trás toda mágoa, deixemos para trás todo rancor, perdoemos verdadeiramente aqueles que nos ofenderam, enxerguemos neles os irmãos que nos maltratam como aqueles irmãos sofredores, mais necessitados de nós, da compaixão e da misericórdia do Mestre. E compreendamos a importância das palavras de Jesus quando ele disse: amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44. Assim, meus irmãos, através das nossas palavras, através dos nossos exemplos, através muitas vezes dos nossos silêncios, através do nosso perdão, que nós procuremos cumprir sempre aquilo que Jesus nos pediu. Ide e pregai. Ide e pregai. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus em oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos destes de termos nesta vida o encontro com as tuas palavras, o encontro com as tuas verdades. Que saibamos, Senhor, aceitar os teus ensinamentos em nossas vidas, para que as tuas palavras possam não apenas agradar aos nossos ouvidos, mas que possam transformar também os nossos corações. Para que a tua luz, Senhor, possa irradiar em nós e de nós possa ser refletida em todas as direções, para que nós também possamos ser instrumentos da tua paz na iluminação dos caminhos daqueles que nos cercam. Que possamos, Senhor, através das nossas palavras e exemplos, através do nosso perdão, levar o teu evangelho àqueles que estão em torno de nós. Aumenta, Senhor, em nós a nossa fé, para que não desanimemos no caminho. Cria em nós, Senhor, perseverança, esperança, e afasta de nós todo sentimento que não é digno de ti, Senhor, como o rancor, a mágoa, a inveja, para que possamos seguir, superando os obstáculos e auxiliando aqueles que estão à nossa volta. Agradecemos por tudo, Senhor, e pedimos que fiques conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor.